Você conhece a história dos pescadores que não pescavam peixes? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Há muitos anos atrás, existiam 3 pescadores que moravam em Israel: Pedro, Tiago e João. Eles costumavam pescar no Mar da Galileia. Na verdade, o conhecido Mar da Galileia é um grande lago de água doce que também tinha o nome de Lago de Genezaré. Ele era e ainda é o maior lago do país. Pois bem, lá foram Pedro, Tiago e João para o lago para pescar alguns peixes, como sempre faziam todos os dias. Mas naquela noite, alguma coisa estava estranha. Eles jogavam as redes, mas elas voltavam vazias. Não estavam conseguindo pegar nenhum peixe. Eles mudaram o barco de lugar no lago várias vezes. Jogaram as redes de um lado, depois de outro, depois mudaram de lugar de novo, jogaram as redes em todas as direções e nada de peixes. As horas foram passando e os pescadores seguiram a madrugada inteira jogando suas redes de um lado para o outro, sem conseguir pescar nenhum peixinho sequer. Os pescadores estavam ficando preocupados, pois dependiam da pesca para levar o sustento para suas famílias. As horas foram passando e, por mais que se esforçassem, não conseguiam pescar nada. As redes voltavam sempre vazias. O que você acha que aconteceu naquela noite? Será que os peixes tiraram férias e foram nadar em outro lago? Vamos ver o que aconteceu. Quando amanheceu, os pescadores exaustos levaram seus barcos para a beira do lago e, inconsoláveis, lavavam suas redes em silêncio. Foi quando ouviram uma voz chamando: "Ei, pescadores, será que eu posso usar o seu barco por alguns minutos?" Pedro levantou-se depressa para ver quem estava falando e viu que havia uma multidão perto dali, aguardando pelos ensinos de seu mestre, que disse: "Tem muita gente e está difícil conseguir que todos me ouçam. Pensei em subir no barco e você o afastar um pouco da margem para que as pessoas possam me ouvir melhor. O que acha?" Prontamente Pedro o atendeu. Quando concluiu sua mensagem, o mestre voltou a Pedro e disse: "Vá para a parte mais funda do lago com seus amigos e joguem as redes." E Pedro respondeu: "Olha, mestre, nós já fomos lá. Na verdade, já fomos em todos os cantos desse lago. Jogamos as redes em todas as direções. Passamos a noite toda pescando e não conseguimos nada. Mas tudo bem, você está falando, então nós vamos lá de novo." Pedro, Tiago e João entraram novamente em seus barcos e foram até onde o mestre havia falado. Quando jogaram suas redes, algo totalmente inesperado aconteceu. Eles mal conseguiam puxar as redes de volta. Tinha tanto peixe, que quase afundaram o barco. Aqueles pescadores ficaram perplexos com o que estava acontecendo. Pedro correu para os pés daquele mestre e prostrou-se e disse: "Mestre, eu sou um pecador, não mereço tanta bondade." E foi nesse momento que o mestre se revelou: "Meu nome é Jesus. Não tenham medo. Quero fazer um convite a vocês. Venham comigo. Eu vou transformar vocês em pescadores de homens." E imediatamente Pedro, Tiago e João arrastaram seus barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus, tornando-se seus discípulos. Que reviravolta surpreendente! Jesus é mesmo extraordinário! Mas o convite que ele fez foi desafiador. Você teria aceitado o convite de Jesus se fosse um daqueles pescadores? Pois hoje ele faz o mesmo convite a você.
Quer ser um discípulo de Jesus? Basta dizer sim e dizer para ele assim: Jesus, eu quero hoje me tornar seu discípulo, assim como Pedro, Tiago e João. Aprender seus ensinos e me tornar parecido contigo. Amém! Que legal! Agora você pertence a Jesus e Ele vai estar o tempo todo ao seu lado. Você sabia que Jesus alimentou uma multidão só com 2 peixes e um pouquinho de pão? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Há muito tempo atrás, Jesus andava sobre a terra e por onde passava, ensinava a palavra de Deus e realizava muitos milagres. Onde ele estava, sempre havia uma multidão ouvindo seus ensinos e pedindo oração por cura. Mas mesmo Jesus sendo filho de Deus, ele era ser humano como nós. Sentia tristeza, alegria, cansaço. Um certo dia, Jesus estava ensinando a multidão quando recebeu uma notícia muito triste. Um grande amigo seu havia morrido. Puxa, ele deve ter ficado bem chateado. Isso já aconteceu com você? Como você se sentiu ao saber que alguém que você ama se foi? Certamente Jesus ficou abatido naquela tarde. Diante disso, ele resolveu ir para um local mais retirado para ficar um pouco sozinho. Mas as pessoas ficaram sabendo onde ele estava e foram atrás dele. Quando Jesus viu aquela multidão, mesmo estando cansado e muito triste, teve compaixão daquelas pessoas, orou por elas e as curou de suas doenças. No fim da tarde, já anoitecendo, os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Mestre, já está tarde e estamos em um lugar deserto. As pessoas estão com fome. Vamos nos despedir delas para que possam ir para suas casas e se alimentar. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Vocês mesmos devem dar comida a eles. Ao que eles responderam: Mas, mestre, aqui tem mais de 5.000 pessoas e nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. E agora? 5 pães e 2 peixinhos parece suficiente para uma multidão de mais de 5.000 pessoas? Vamos ver o que aconteceu. Então, os discípulos entregaram a Jesus tudo o que tinham. Ele pediu às pessoas que se assentassem, pegou aquele alimento, deu graças a Deus e entregou aos discípulos para que distribuíssem à multidão. Foi nesse momento que algo totalmente inesperado aconteceu. Os discípulos iam entregando os pães e os peixes às pessoas, mas eles simplesmente não acabavam. Até que todas aquelas pessoas comeram até ficarem satisfeitas. E o mais impressionante é que os discípulos recolheram ainda 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. De fato, um milagre aconteceu naquele entardecer. Jesus multiplicou aquela comida para que todos pudessem se alimentar antes de voltar para casa. É assim que Jesus cuida da gente. Ele sabe das nossas necessidades e, na maioria das vezes, nos dá muito mais do que precisamos. Mas você observou o que Jesus fez quando recebeu aquele alimento? Ele deu graças a Deus. Interessante, né? Aquele alimento não era suficiente para o que ele precisava, mas mesmo assim ele agradeceu. E ali o milagre aconteceu. Jesus nos ensina a ser gratos a Deus em todas as situações e a entregar a Ele em oração tudo o que fazemos, porque Ele cuida de nós. Que tal expressar sua gratidão a Deus hoje por algo que Ele fez por você? Lembra daquele café da manhã gostoso, da cama confortável que você tem para dormir, do beijinho da mamãe, do abraço do papai, as brincadeiras com os amigos? São tantos motivos para agradecer. Onde você estiver agora, pare por um momento e agradeça a Deus por tudo que Ele fez por você.
Com certeza ele vai ficar muito feliz em te ouvir. Você conhece a história do morto que ressuscitou? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Há muitos anos atrás, existia um homem chamado Lázaro. Ele era amigo de Jesus e tinha duas irmãs, Maria e Marta. Maria é aquela da história do vaso de alabastro que nós contamos aqui, você se lembra? Então, Lázaro ficou doente e Maria enviou um mensageiro para avisar isso para Jesus, que era um amigo muito próximo de Lázaro e o amava muito. Quando Jesus recebeu a notícia sobre seu amigo Lázaro, disse: "Essa doença não vai levar Lázaro, ela será para a glória de Deus e do Filho de Deus." Jesus amava muito Lázaro e suas irmãs. Eles eram muito amigos. Mesmo assim, ele não foi imediatamente visitar o seu amigo. Ele tinha algo importante ainda para fazer na cidade de Judeia, antes de ir para lá. Depois de 2 dias, já tendo resolvido o que precisava, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para Betânia, porque meu amigo Lázaro adormeceu e eu preciso acordá-lo." E os discípulos disseram: "Senhor, se ele está dormindo, ele vai melhorar." Os discípulos não entenderam, mas na verdade, quando Jesus falou que ele estava dormindo, significava que ele tinha morrido. Então Jesus explicou: "Lázaro morreu, mas ainda bem que eu não estava lá na hora que isso aconteceu, porque assim vocês poderão ver o milagre e crer. Vamos até ele." Uau! Jesus é mesmo poderoso, hein? Ele sabia que Lázaro tinha morrido, mesmo sem ninguém ter contado a ele. Isso está ficando interessante. Chegando em Betânia, disseram para Jesus que Lázaro já estava morto há 4 dias. Ele já estava até no sepulcro. Você sabe o que é um sepulcro? Nos tempos de Jesus, era lá que as pessoas, quando morriam, eram colocadas. Eles eram uma espécie de caverna, onde colocavam o corpo e depois fechavam sua entrada com uma pedra bem grande e redonda, que rolava para abrir e para fechar. Esse era o lugar onde estava o corpo sem vida de Lázaro. Marta, irmã de Lázaro, quando soube que Jesus estava na cidade, correu até ele e disse: "Ah, mestre, o Senhor demorou demais. Se tivesse chegado antes, nosso irmão não teria morrido." Será que isso é possível? Será que Jesus se atrasa para alguma coisa? E Jesus respondeu: "Não se preocupe, Marta, seu irmão vai ressuscitar." E Marta disse: "Sim, eu sei que ele vai para o céu." E Jesus disse: "Não, Marta, ele não vai para o céu agora. Eu estou dizendo é que ele vai viver aqui mesmo. Você crê?" E Marta respondeu: "Sim, mestre, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, o nosso Messias." Depois disso, Marta foi em casa chamar sua irmã Maria e disse a ela que Jesus tinha chegado e que ele queria vê-la. Maria foi depressa encontrar Jesus, prostrou-se aos seus pés e disse: "Ah, Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, o nosso irmão não teria morrido." Que coisa, hein? Todo mundo estava achando mesmo que Jesus estava atrasado. Será mesmo que ele estava? Maria e Marta estavam chorando muito e Jesus também ficou muito triste. Ficou tão triste que chorou. Sim, Jesus chorou e perguntou onde estava o corpo de Lázaro. Levaram ele até o sepulcro e ele disse: "Tirem essa pedra." E Marta falou: "Mas, Senhor, já tem 4 dias que ele está morto ali. Deve estar um cheiro horrível." E tiraram a pedra. Então Jesus olhou para cima e disse: "Pai, obrigado por ouvir a minha oração. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas essas pessoas precisam crer que eu sou teu filho." Depois de dizer essas palavras, Jesus deu um grito: "Lázaro, vem aqui para fora!" Foi quando algo totalmente inesperado aconteceu. Lázaro levantou-se e saiu. Vivo!
Sim, Vivinho da Silva! E foi uma alegria imensa para todos que estavam ali. Naquele momento, muitos creram em Jesus e a felicidade tomou conta daquelas pessoas. Uau! Você imaginava que Jesus poderia fazer algo tão grandioso assim? Ele é de fato Filho de Deus. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade. Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Será que é possível andar sobre a água? Ficou curioso? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Vocês se lembram da história que contamos aqui sobre a multiplicação dos pães e dos peixes? Então, essa história que vamos contar hoje se passa logo após Jesus fazer esse lindo milagre. Se ainda não assistiu, pega o link que deixamos na descrição e corre lá para ver. Bem, agora que você já assistiu a história da multiplicação, vamos começar. A história de hoje começa assim que Jesus despediu a multidão, a quem alimentou com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Ele já estava cansado e ainda triste pela morte de seu grande amigo João Batista. Então, ele pediu aos discípulos que atravessassem o lago de barco, enquanto ele se retirava para um tempo de oração. No meio da noite, o barco com os discípulos já estava bem afastado da margem, quando Jesus resolve se juntar a eles. Naquela noite fria, o vento fazia com que as ondas batessem e o lago estava bem agitado. Nesse momento, Jesus foi em direção ao barco onde estavam os discípulos, andando sobre as águas. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, ficaram morrendo de medo. Eles acharam que ele fosse um fantasma. Ué, mas fantasmas não existem. Ai, ai. Mas eles gritaram de medo. E Jesus falou: Ei, sou eu. Não precisam ter medo. Ah, mas Pedro era ousado. Ele disse: Senhor, se é você mesmo, me manda ir até você sobre as águas também. Venha, disse ele. E Pedro foi. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Pedro também estava andando sobre as águas. Ele foi indo na direção de Jesus, quando de repente seu olhar se desviou e ele percebeu que as águas estavam agitadas pelo vento. E adivinhem só, Pedro começou a afundar. Desesperado, Pedro gritou: Senhor, me salva! E Jesus disse a ele: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus levou Pedro de volta para o barco e nesse momento o vento parou de soprar. E os discípulos disseram: Jesus é mesmo Filho de Deus! Imagine você lá, no mar da Galileia, andando sobre as águas com Jesus. Ah, Pedro deve ter tido uma experiência inesquecível. E nós, aqui, aprendemos uma lição importante. Quando estamos olhando para Jesus, ele nos leva a experimentar coisas incríveis. Mas, se desviarmos o nosso olhar dele para prestar atenção nas coisas ruins que acontecem ao nosso redor, acontece conosco como aconteceu com Pedro. Começamos a afundar, desanimar,
entristecer. Nossos olhos precisam estar sempre em Jesus. Ele é o autor da nossa fé. Você conhece a história de um encontro transformador em um poço de Samaria? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Jesus e seus discípulos caminhavam muito, passando por diversas cidades, sempre ensinando e curando as pessoas. Um certo dia, eles estavam saindo da Judeia e indo para Galileia, e nesse trajeto precisaram passar por um país chamado Samaria. Os habitantes de Samaria, chamados de samaritanos, não gostavam dos judeus. E como Jesus e seus discípulos eram judeus, seriam tanto quanto perigoso para eles estarem ali. Quando era perto do meio-dia, Jesus e seus discípulos pararam em um poço para tomar água. E Jesus pediu a seus discípulos que fossem a um vilarejo próximo para comprar comida. Logo depois que eles saíram, chegou uma mulher samaritana que veio buscar água naquele poço. Então Jesus disse a ela: "Pode me dar um pouco de água?" E ela respondeu: "Como o Senhor, sendo um judeu, vem pedir água para mim, uma samaritana?" E Jesus deu a ela uma resposta surpreendente: "Se você soubesse quem eu sou, você é que estaria me pedindo água, e eu te daria água viva." Mas ela ainda não tinha entendido sobre o que Jesus estava falando. Então ela respondeu: "O Senhor nem tem um balde como o meu para tirar água desse poço fundo. Como vai encontrar essa tal água viva? Por acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que construiu esse poço há tantos anos atrás?" E Jesus explicou a ela assim: "Quem beber da água desse poço, depois de um tempo terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. E mais, essa pessoa se tornará uma fonte de águas que nunca param de jorrar." Aquela mulher ficou maravilhada com o que a tal água viva poderia fazer. Então, ela pediu a Jesus que desse a ela essa água, porque ela não queria mais voltar todos os dias para pegar água naquele poço. Então, Jesus pediu que ela fosse chamar seu marido. Nesse momento, seu semblante se entristeceu e ela disse a Jesus: "Não tenho marido." E ele disse: "Isso mesmo, você não tem marido, porque já teve 5, e esse com quem você vive agora também não é seu marido." Ao que ela respondeu: "Vejo que você é profeta. Você nem me conhece e já sabe tanto sobre mim. Aqui onde nós estamos, nesse monte, nossos antepassados adoravam a Deus. Mas vocês, judeus, dizem que o certo é adorar em Jerusalém." E Jesus respondeu: "Vocês, samaritanos, não conhecem o Deus a quem adoram, mas nós o conhecemos. Mas já está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses que Deus procura." E ela, ainda um pouco confusa com tudo que Jesus estava dizendo, disse a ele: "Tudo bem, o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, vai explicar tudo para nós." E Jesus deu a ela uma resposta totalmente inesperada. Ele disse: "Eu sou o Messias, esse a quem você tanto espera." Ela ficou tão maravilhada com aquela notícia que largou seu balde no chão e saiu correndo de volta para sua cidade e começou a falar com todas as pessoas com quem encontrava: "Venham ver o homem que disse tudo sobre mim. Será que ele é o Messias?" E os samaritanos foram atrás dele para ver quem era esse tal homem. E Jesus ensinou ao povo de Samaria durante aquela tarde inteira, e eles ficaram maravilhados com seus ensinos.
E quando os discípulos chegaram com a comida, disseram a Jesus: Mestre, pare um pouco para comer. E ele respondeu: Minha comida é fazer a vontade do meu Pai e terminar a missão que ele me entregou. Vocês dizem que a colheita será daqui a 4 meses, mas eu digo diferente. Olhem para os campos, eles estão totalmente prontos para a colheita. Você entendeu o que Jesus quis dizer? Ele disse que sua comida é fazer a vontade do Pai. O que isso significa? Pense comigo. Você consegue ficar um dia inteiro sem comer? É difícil, né? Porque a comida é uma necessidade básica. Sem ela, não podemos viver. E Jesus estava dizendo que fazer a vontade de Deus, cumprindo sua missão de ensinar as pessoas sobre Deus, era mais importante até do que a comida. E quando ele disse que os campos estão prontos para a colheita, será que Jesus queria virar agricultor? Claro que não, né? A colheita eram as pessoas para quem Jesus ensinava. Elas estavam prontas para receber a boa notícia da salvação. E naquele dia, muitos samaritanos creram no que Jesus ensinava e se maravilharam tanto com seus ensinos que pediram para ele ficar mais tempo na cidade. E Jesus e seus discípulos ficaram mais 2 dias ali e muitas pessoas creram na sua palavra e no testemunho da mulher que ele encontrou no poço. Uau! Quantas vidas transformadas! Essa era a missão de Jesus quando ele esteve aqui entre nós. E antes de partir, ele nos deixou a mesma missão. Você já falou sobre Jesus com alguém hoje? Então não perca essa oportunidade. Lembre-se do que Jesus disse: Minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Você conhece a história do cego que foi curado por Jesus? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Jesus e seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Como de costume, Jesus ensinava e curava as pessoas, e uma grande multidão se juntava ao seu redor. Onde quer que Jesus fosse, juntavam-se muitas pessoas, e elas ficavam maravilhadas com seus ensinos. Depois de passar algum tempo ali, decidiram ir para uma outra cidade, e quando estavam saindo de Jericó, passaram por Bartimeu, filho de Timeu, que era cego e estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Naquele tempo, uma pessoa cega não tinha como trabalhar, então ele dependia das esmolas que recebia para poder sobreviver. Ser cego naquele tempo era quase uma sentença de morte. Pouca esperança havia para uma pessoa naquela condição. E Bartimeu, o cego, estava sentado ali, onde costumava ficar todos os dias pedindo esmolas na esperança de conseguir algumas moedinhas para uma refeição antes de dormir. Foi então que ouviu rumores de que Jesus estava na cidade e que estava prestes a passar por aquele caminho onde ele estava. E de repente ele ouviu uma multidão se aproximando e de fato era Jesus. Sabem o que ele fez? Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Mas tinham muitas pessoas ao redor de Jesus e ele não ouviu Bartimeu gritar. Então Bartimeu gritou de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E as pessoas perto dele já começaram a se irritar e mandaram ele se calar. Mas ele continuava gritando sem parar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Até que Jesus o ouviu e disse: chamem ele aqui. Quando as pessoas foram falar com ele que Jesus estava chamando, ele deu um salto e foi correndo até ele. E Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? E ele respondeu: Mestre, eu quero ver. E Jesus respondeu: vá,
A tua fé te curou. E imediatamente Bartimeu recuperou a visão. Uau, imagine só! Aquele homem recebeu muitas bênçãos naquele dia. Primeiro, ele voltou a enxergar, ver o mundo, as cores, as pessoas. E além disso, ele foi agraciado com a possibilidade de poder trabalhar e poder prover o seu próprio sustento, sem depender das esmolas das pessoas. Jesus não deu somente a visão a ele. Jesus deu a ele a possibilidade de uma vida digna. E certamente seu testemunho também tocou a vida de muitas pessoas. E você? O que você quer que Jesus te faça? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Glória a Jesus! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade. Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro!